Olá, boa noite a todos. Retornamos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos, iniciando hoje o capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho. Vamos lá, então. Nesse primeiro tópico que Kardec vai abordar dentro desse capítulo, ele vai falar sobre a necessidade do trabalho. Na questão 674, Kardec vai perguntar: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então vejam vocês a sabedoria dos propósitos divinos. Por que que Deus quis que a lei do trabalho fosse uma lei da natureza? Porque quanto mais o homem trabalha, mais ele evolui, mais ele progride. Então é absolutamente natural que com o trabalho se aumente necessariamente as necessidades e os gozos, a fim de que o homem se movimente sempre. Nós temos falado em várias temáticas do Livro dos Espíritos, essa realidade do intenso movimento, do progresso incessante. Nada em a natureza estaciona. Só estaciona aquilo que está doente, aquilo que está em desequilíbrio com as leis divinas, aquilo que entrou em desarmonia. Então, desde o micro até o macro, tudo se movimenta, tudo progride numa constante busca pelo aperfeiçoamento. E é por isso que o trabalho é lei da natureza, porque ele impõe esse movimento ao homem. Na questão 675, Kardec vai perguntar: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Então, Kardec quer definir o que seja trabalho. Já que os espíritos falaram que faz parte da lei da natureza, ele agora quer saber se só esse trabalho de ocupação material, só esse é considerado pelos espíritos. E eles respondem que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, o trabalho mental é trabalho. O trabalho físico é trabalho. O criativo é trabalho. O filosófico também é trabalho. O voluntário é trabalho. O obrigatório também é trabalho. Absolutamente tudo que o espírito possa fazer de útil é considerado, então, fazendo parte do trabalho. Na questão 676, Kardec pergunta por sua vez: por que o trabalho se impõe ao homem? Então, os espíritos disseram que quando o homem faz algo de útil é considerado trabalho, que o trabalho é lei da natureza, e aí Kardec então quer saber por que ele se impõe ao homem. E respondem os espíritos: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então vejam que interessante as ideias colocadas pelos espíritos. A nossa própria condição de espíritos, nós que estamos ainda estagiando num planeta de provas e de expiações, portanto considerados espíritos medianos, com bastante otimismo, né? A nossa condição evolutiva mediana impõe várias e necessárias reencarnações, muitas idas e vindas ao plano físico. E é justamente essa condição de precisarmos do aprendizado que faz com que o trabalho para nós seja essencial. Em relação ao físico, porque nós precisamos sobreviver. Então, nós precisamos trabalhar para obtermos alimento, para termos onde morar, para termos o que vestir. Mas os espíritos falam ainda da necessidade do trabalho a fim de movimentar a inteligência do homem. Então, se o homem permanecesse o tempo todo ocioso, inerte, sua inteligência não progrediria, é o que os espíritos estão informando. Ele permaneceria na infância espiritual. Então, o trabalho
além dessa manutenção física que ele nos impõe, a sociedade em que ora estagiamos impõe, ele vai ser essencial para o progresso, para a evolução da nossa inteligência, para o nosso aprimoramento. Mas nós não estamos falando só do trabalho intelectual. Todo trabalho útil movimenta a mente do homem, quando ele se dedica, mesmo nos trabalhos braçais. Né? Nós vamos ver, por exemplo, na área rural, o homem buscando, dentro da sua simplicidade, dentro das suas tarefas cotidianas, melhorar, aprimorar aquilo que ele faz, a melhor época para o plantio, a melhor hora para aguar, a melhor estação para se plantar tal e qual semente. Então, a inteligência se desenvolve. Então, não somente nos livros nós obtemos avanço intelectual. No cotidiano, nas tarefas que executamos, em especial as que estamos falando, aquelas que nos fazem úteis, nós estamos movimentando a nossa inteligência. E finalizam os espíritos com um interessante esclarecimento, que é que geralmente aqueles espíritos que receberam na presente encarnação, né, um corpo mais enfraquecido, muitas vezes Deus os dota de maior capacidade intelectual e vice-versa. Bom, vamos lá, continuando. Questão 677. Kardec pergunta: por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então, quer dizer, o animal, ele não trabalha. Ele tem de obter da natureza a fonte do seu alimento para a sua sobrevivência. Então, Kardec quer saber por que para os animais Deus provê os alimentos? Tudo na natureza trabalha, respondem os espíritos. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais... Me perdi aqui. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, aqui os espíritos fazem uma colocação bastante interessante, porque eles não estão se referindo tão somente àqueles animais que são utilizados para o trabalho pelo homem. Então, é o cavalo que puxa a carroça, né? É o cachorro que ajuda a pastorear. Não, não é só isso. Os espíritos estão afirmando que os animais trabalham. E aí nós vamos perceber a atividade constante e alegre dos passarinhos, dos soltos, né? Não dos presos nas gaiolas, que infelizmente ainda os mantemos em cativeiro. Mas dias chegarão em que o homem compreenderá que o animal que voa merece voar livremente. Mas Kardec fala, os espíritos falam então dessa atividade dos animais inconsciente. Então os passarinhos voam livremente em busca do seu alimento. Estão eles exercitando a evolução do seu instinto, da sua inteligência primária, da sua inteligência rudimentar, na busca do alimento. E aqui nós citamos os passarinhos, mas é claro que este conceito se estende a todos os animais em absoluto. Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então, olha só. Por que Kardec fez essa pergunta? Porque agora há pouco mesmo, nas questões anteriores, os espíritos disseram que pela nossa condição, quer dizer, a nossa condição de ainda necessitarmos, reencarnarmos no mundo onde a matéria é densa como a Terra, né? O trabalho se impõe. Mas então, agora ele quer dizer, se nos mundos aperfeiçoados, o trabalho também se impõe, porque as características vão diferir. E respondem os espíritos:
A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzas daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Eu não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes, quando eu estava estudando, né, e via essa questão, eu tentava me imaginar, né, se um dia eu fosse merecedora, né, daquele céu beatífico pregado pelas igrejas dogmáticas e tradicionais, né, onde você fica ocioso, né, ouvindo música clássica, violino, harpa, né, cantando hosanas ao Senhor. Isso para mim seria um suplício. O trabalho é benefício. O trabalho é terapia para a criatura. Então nós vemos já em várias colocações dos espíritos trazendo para nós essa concessão que não deixa de ser dever para com Deus de sermos co-criadores. Então, dentro dessa perspectiva que os espíritos nos colocam, aliás, que os espíritos reafirmam, porque Jesus já havia afirmado: meu Pai sempre trabalha. Eu trabalho e meu Pai continua trabalhando. Ou seja, nós estamos falando de um espírito crístico, como Jesus, que afirma que trabalha sempre. E que afirma que o Pai, a criatura, a inteligência suprema, a força criadora, constantemente cria, trabalha. Então, como raciocinar que nós ficaríamos ociosos, adquirindo tão somente um nível melhorzinho de bondade e de amor? Não. Pelo que nós compreendemos, que os espíritos esclarecem muito bem, quanto mais evoluído o espírito, maior noção de responsabilidade ele tem para com a vida. Maior unicidade, ligação com a fonte criadora ele possui. Então, maior participação ele tem na obra da criação, se tornando inicialmente um preposto, depois um grande ministro e depois um governador planetário, um governador de constelações. Então, nós vamos ver um trabalho incessante, nós não podemos prever, nós dizemos assim, podemos afirmar, um trabalho infinito, dentro do conceito de que infinitude é, na verdade, a impossibilidade nossa de prever um fim, de fixar um fim. Não, depois de tantos bilhões de anos, o espírito cessa seu trabalho. Nós não podemos afirmar isso, porque até onde nós sabemos, e até onde os espíritos superiores nos esclarecem, o trabalho fará parte das nossas vidas para sempre. Ainda bem. Bom, questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, Kardec pergunta assim, então tá, lei do trabalho é lei da natureza, todo trabalho, toda vez que o homem se faz útil é considerado um trabalho, mas é aquele que tem muito dinheiro, que ele não precisa trabalhar para sobreviver. Ele está isento dessa tarefa, quer dizer, do trabalho? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor de seu rosto. Mas, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Que adiantamento? De bens materiais. Das possibilidades materiais. Então, aquele que detém maior cota de fortuna no meio material, ele não é obrigado a trabalhar fisicamente, digamos assim, porque a fortuna lhe foi concedida em adiantamento nesta vida. Mas ele é chamado pela obrigação moral perante o Pai a ser útil para com a coletividade, para com os seus semelhantes. Ou seja, quanto mais você tem, maior capacidade você tem de ser útil e de dar utilidade a isso. Então, nós vamos ver, por exemplo, grandes empresários que empregam milhares de homens e mulheres, estão sendo úteis à sociedade. É claro
que nós precisamos ressaltar, desde que esse emprego seja justo, desde que ele não explore em demasia o seu semelhante. Então, nós estamos falando de condições éticas, de oferta de emprego, de empregabilidade, né? De ser útil. O fato de você possuir uma grande fortuna, você precisa movimentar esse dinheiro em benefício seu, dos semelhantes e da coletividade. Então, nós responderemos por todos os adiantamentos materiais que nos tenham sido concedidos nessa vida. Os Espíritos nos dizem, né, que somos mordomos dos bens que recebemos. Por quê? Porque nós iremos passar por décadas com eles, muitas vezes, mas os deixaremos todos, porque teremos de partir e deixá-los todos aqui. Então, nós temos que fazer úteis os talentos que recebemos. Nós precisamos fazer útil, né, dar utilidade, multiplicar aquelas moedas que o Senhor nos concede enquanto Ele está distante. Vocês lembrem-se da parábola de Jesus, né? O Senhor ia viajar, passar um tempo fora, deixou então 3 cotas, 3 partes de dinheiro com 3 servos. O primeiro servo, e depois de um tempo o Senhor voltou. O primeiro servo apresentou em dobro aquela cota que tinha de dinheiro que ele tinha recebido. Ele multiplicou os bens que ele tinha recebido em adiantamento. O segundo servo multiplicou a quantia que ele havia recebido, porque ele havia também trabalhado com essa quantia, em aumentado, né? E o terceiro desenterrou a cota parte que ele havia recebido e disse que ele tivera medo do Senhor e por isso ele havia enterrado o seu dinheiro. E aí Jesus ensina, no término dessa parábola, que nós devemos multiplicar as bênçãos que temos recebido. E aí estas bênçãos, elas são não só bênçãos materiais, mas bênçãos da inteligência, bênção da facilidade de leitura e explicação, do conhecimento, bênção, por exemplo, muitas vezes de uma posição relevante na sociedade, bênção na qual você tem oportunidade nesta vida de ser um grande administrador público ou um pequeno, você irá responder. Nós iremos responder pelo que fazemos de útil, aonde estamos plantados, com as possibilidades pequenas e grandes que temos sob a nossa escolha e vontade. Bom, 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência, portanto, inútil. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, vejam bem, nós sabemos, é claro, a sociedade se nos apresenta muitas vezes com homens e mulheres que nascem com problemas que impossibilita que eles tenham uma vida normal, que trabalhem. São crianças que nascem com paralisia mental, são crianças muitas vezes que nascem com limitações muito significativas, e são às vezes homens e mulheres que por conta de um acidente, de uma doença, se tornam muitas vezes impossibilitados do trabalho que costumavam fazer. Então, Kardec e os espíritos aqui deixam muito claro que, em sendo a lei do trabalho uma lei da natureza, é claro que aqui também a intenção do homem é que tem um valor maior. Então, digamos assim, ele usa assim, né, que Deus condena, mas na verdade nós não temos um Deus que pune, nem um Deus condenatório, mas é a nossa própria consciência que, em desacordo com as leis divinas, e entre elas a lei do trabalho é uma lei divina, ela indica para nós, quando formos inúteis,
quando voluntariamente escolhemos não fazer nada, não sermos úteis nessa etapa reencarnatória que estamos percorrendo, ela indica o erro, a perda do tempo precioso e vai nos impor, é claro, como sempre, pela lei de causa e efeito, o retorno para reconstruirmos ou para reaprendermos a trabalhar. Na questão 681, Kardec vai perguntar: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Veja só que Kardec está falando aqui de imposição, né? Que a lei do trabalho imporia. Vamos ver a resposta dos espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Esse esquecimento, né, que os espíritos falam e que permanece, nós que estamos 2 séculos praticamente após a codificação espírita, ele permanece. E isso é um indicativo do atraso moral da humanidade. Porque, veja só, nós estamos falando de leis divinas, leis naturais, leis que não obrigatoriamente se encontram escritas nos nossos códigos penais, civis e etc. Mas, não obstante haver previsão em lei da obrigação desse auxílio, nós ainda vemos pais idosos abandonados ou ainda explorados pelos filhos. Esse é um indicativo de atraso moral. Dia virá, e aí nós podemos supor que no mundo melhor, talvez no mundo de regeneração ao qual a Terra se dirige, nós teremos uma consciência muito mais plena de todas as criaturas. E aí não veremos mais pais abandonando filhos e filhos abandonando os pais. Bom, aqui a gente encerra esse primeiro tópico de Kardec, desse capítulo 3, iniciando um novo tópico, no qual ele vai falar sobre o limite do trabalho e o repouso. Então ele vai perguntar na questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, mais uma vez, os espíritos vêm falar desse natural caminho do homem em relação à evolução da sua inteligência, ao seu aprimoramento intelectual. E vem dizer eles, então, que o repouso, além de auxiliar no refazimento das forças físicas, permite que o homem possa elevar o seu pensamento ou deixar vagar o seu pensamento, libertar o seu pensamento e, com isso, progredir. Então, vocês vejam um exemplo. Num horário de repouso, eu pego um bom livro para ler. A minha inteligência está sendo aprimorada. Além daquilo que eu estar lendo, possa vir a beneficiar-me em relação aos meus sentimentos, à minha educação moral, ética, vários outros aspectos. No meu repouso, eu posso escutar uma boa música. Bom, meu espírito também está se elevando. A minha intelectualidade está também sendo trabalhada, porque eu estou me afinizando com a arte. Porque na perfeição nós vamos encontrar o belo, o bom e o justo. Então, é muitas vezes nos momentos de descanso, nos momentos de repouso, em que nós podemos esquecer temporariamente as nossas obrigações profissionais, as nossas grandes preocupações no campo financeiro e econômico,
para o sustento de nós mesmos, em que nós podemos dar liberdade ao nosso pensar. E essa liberdade ao nosso pensar pode trazer aprimoramento aos nossos espíritos. É claro que eu estou falando quando nós optamos por coisas boas, coisas justas, coisas belas, vamos dizer assim, né? Porque eu também posso, durante o meu repouso, durante o meu descanso, né? Eu posso fazer mau uso desse tempo livre que eu possuo, né? Eu posso pensar criminosamente, eu posso agir viciosamente, né? E eu vou trazer, então, maior cota de compromisso, maior cota de tristezas para mim, porque inevitavelmente eu colherei as consequências da minha irresponsabilidade. Bom, questão 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E porque Deus deixa inteiramente livre o homem, nós vamos ver que este limite das forças vai se modificando pela própria legislação dos povos no decorrer dos séculos. Então, nós vamos ver níveis maiores de exploração, até um limite hoje quase inimaginável das forças, num passado, muitas vezes escravocrata, servil, porque faltava ao homem aprimoramento moral, faltava ao homem a noção de ética, faltava ao homem compaixão, faltava ao homem enxergar no outro um seu irmão. E nós podemos afirmar ainda, faltava ao homem a certeza que hoje nós temos da reencarnação. Porque se eu exploro hoje, eu estou me sujeitando no amanhã, quiçá, a vir a reencarnar e a ser, por minha vez, explorado. Então, o que eu não quero fazer ao outro, o que eu não gostaria que fosse feito a mim, eu não quero fazer ao outro, não devo fazer ao outro. Mas, com o passar dos séculos, a própria evolução dos povos impõe novas condições em relação ao limite do trabalho, o que se reflete nas leis de cada povo. Mas nós podemos afirmar que dia chegará em que nós pouco necessitaremos dessas legislações tão detalhadas. Porque a ética, mais uma vez, de cada um de nós, o amor ao próximo, que cada um de nós, sinceramente, teremos, vai delimitar muito bem aquilo que podemos exigir na cota de trabalho de nós e do outro. Bom, questão 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. É falta de compaixão, é falta de humanidade, é falta de respeito, é falta de um monte de coisa. E ele está infringindo uma lei. A lei que faz com que o que eu queira para mim, eu faça para o outro. O que eu não queira para mim, eu não faça para o outro. Vai estar aí sujeitando-se a condições futuras reencarnatórias em situações similares às que impõe aos seus subordinados. Bom, e aqui a gente vai encerrar então o nosso estudo de hoje, nossa meia hora acabou. A gente volta amanhã, dando continuidade a partir da questão 684, ainda nesse quesito da lei do trabalho, mas já finalizando, porque este é um dos capítulos mais curtos do Livro dos Espíritos, e iniciando, quiçá, talvez não amanhã, mas eu acho que é mais provável que seja amanhã, o capítulo 4, que fala sobre a lei da reprodução. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, de todos aqueles que nos assistem, nos horários disponíveis. Espero que vocês estejam gostando. Hoje parece que a aula caminhou mais rápido, né? Tem dia que eu não tenho muita intuição para fazer comentário. Mas vocês podem chamar a minha atenção trazendo perguntas que tenham surgido sobre os textos que nós estamos estudando. A Tereza também, boa noite, minha querida. Saudades de vocês todos, né? Esperamos que logo, logo nós possamos estar
dando continuidade aos nossos estudos presencialmente. Eu aguardo vocês amanhã, às 7 horas. Um grande abraço.